Boa noite, turma da Segurança do Trabalho. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos hoje para mais uma aula de desenho técnico e interpretação de projetos, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre planta baixa, tá? Vamos lá, vamos dar início. A representação de um projeto arquitetônico tem que incluir no mínimo os seguintes desenhos, tá? A planta baixa, que é a que nós vamos estudar hoje, cortes verticais, fachadas, planta de cobertura e locação e planta de situação. Hoje nós vamos estudar a planta baixa, tá? E as outras a gente vai falar no decorrer das nossas aulas. Vamos lá, vamos ver uma definição de planta baixa. A planta baixa é uma vista seccional, olhada de cima para baixo, que se obtém fazendo um plano horizontal paralelo ao plano do piso, a uma altura de 1,50 m. Na planta baixa são determinadas as dimensões e distribuição interna dos ambientes. Já vou explicar isso. Então, imagine que aqui você tem a sua residência, certo? Tá aqui, ó, na figura 1. Você vai passar esse plano aqui, ó, seccionando a sua residência. Vai jogar esse tampo, vamos dizer assim, para cima, certo? E não esqueça, essa altura aqui, ó, ela é de 1,50 m, beleza? 1,50 m, tá? Então, o que que acontece? Você vai olhar daqui de cima para baixo aqui, tá? Então, o que que você vai ver, ó? Aqui, ó, é o desenho com acabamento, tá? Na figura 4. Então, assim, cortou aqui no 2, você vai olhar, você vai ver essa projeção aqui das alvenarias, tá? Ó. Aqui que tem a sala, ó, tá vendo? Tá aqui a sua sala, ó. Aqui é a despensa, ou depósito, perdão. Tá aqui o seu depósito, tá? E aqui é o terraço, ó. Tá aqui o seu terraço. E aqui na figura 4 ele mostrou o acabamento, tá? Ó, já a sala com piso, o depósito certinho, o terraço, a entrada. Professor, e esse tracejado aqui, o que é? É a projeção da cobertura, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse pedacinho do telhado aí na sua casa que passa da alvenaria? Então, esse pontilhado é a projeção aqui, ó, desse telhado, tá? Então, beleza, vamos adiante. Etapas do desenho de uma planta baixa. Então, primeiro você vai traçar o contorno externo da planta baixa, lógico, na escala adequada, tá? Isso com um lápis bem clarinho, tá? Ó, com traço estreito, desenhar todas as paredes, primeiro os traços horizontais, em seguida os verticais. Então, você vai vir aqui assim, vai fazendo ó, horizontal, aí depois faz os verticais. Repare que aqui você já vai formando os ambientes, tá? Ó. Aí ele fala desenhar os elementos estruturais, onde tiver pilar, tá? Essas coisas, elementos estruturais, que é a sustentação da sua edificação, tá? Então você já desenha os elementos estruturais e marca os vãos da porta e janela. Por exemplo, se aqui tiver uma porta, você vai marcar, tá? Se tiver uma janela aqui, você vai marcar. Isso, gente, tudo com a medida. Você vai pegar a sua reguinha aqui, ó, e vai botar a medida, tudo certinho, bonitinho, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Inclusive, se a gente fosse desenhar um software computacional, a gente ia fazer a mesma coisa. No AutoCAD, por exemplo, você tem um comando que você corta essas pontinhas aqui, tá? Só que a gente vai usar o comando borracha, tá? Você vai pegar a borracha e vai apagando essas pontinhas aqui, ó. Que é o que a gente vai falar no próximo slide. Você vai apagando essas pontinhas. Ó, apagar os excessos das linhas. E repara que esse desenho é o mesmo desse, tá vendo? Quando você vai apagando esses excessos, por isso que essa primeira remessa de traços com medições você faz bem clarinho, tá? É só clarinho mesmo, é só para você saber onde estão as coisas. Quando você pegar a borracha e vir apagando, você já tem boa parte do desenho. Depois você vai desenhar as portas e janelas, tá? Tá aqui, ó, as portas, janela, projeção de janela, tá? Significa que ela está um pouco mais alta do que 1,50 m. Janela, porta, tudo certinho, tá?
Aí você vai desenhar o mobiliário com traço médio. Aqui, ó, eu não falei, mas acentuar a espessura das paredes que estão sendo cortadas. Aqui, ó, na alvenaria, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a alvenaria. Você vai deixar mais escuro, tá vendo? Repara que essa linha aqui, ó, é mais forte do que essa, ó. Beleza? É mais forte que a da janela, certo? Então, ó, e aí você vai desenhar o mobiliário em traço médio e o revestimento em traço fino. De forma didática, eu vou exagerar aqui para vocês entenderem. Se a parede tiver dessa espessura, o mobiliário vai estar assim e o revestimento assim, certo? Isso é de extrema importância para o desenho, para você entender o desenho. Inclusive, se a gente estivesse utilizando softwares computacionais, a gente ia configurar a espessura dessa linha, tá? Então vamos lá, traçar a projeção do beiral. Beiral, a gente já falou, é a parte saliente da cobertura, além da linha das paredes externas, ou seja, aquele pedacinho do telhado ali, ó, aquele pedacinho do telhado que passa ali da alvenaria da parede da casa, tá? Esse aqui é seu beiral, é o desenho, essa projeção aqui é o desenho, tá? Certo? Traçar as linhas tracejadas que representam os elementos que estão acima do plano de corte. É o que a gente já falou, né? Daquela janelinha que se tiver acima dos 1,50 m, você vai desenhar tracejado, tá? Tracejado. Inserir as linhas de cota e cotar. Então você tem lá seu desenho, tá? Sua alvenaria tá aqui. Você vai vir, vai inserir as suas linhas de cotas e cotar, tá? Lembra que não pode encostar, tá, gente? Não pode encostar. Aí tá lá no material da aula passada, direitinho como é que a gente faz a cota, tá? Escrever os nomes dos compartimentos com a respectiva área e cota do piso. Então você vai escrever se é sala, se é cozinha, tá? Vai colocar a área em metro quadrado e vai fazer a cota de nível. Também a gente viu na aula passada, você vai colocar aqui. Aí você coloca um valor aqui, né? Em metros. Vou colocar aqui, x. Isso aqui é a altura em relação aos outros pavimentos, tá? Aqui, ó. Fazer as referências para portas e janelas. Então, sempre você vai colocar lá se é P1, se é J1, P2, J2, tá? Cada uma você vai dar um nome e depois você vai representar na tabela qual que é as medidas, tá? Indicar as linhas de corte, acesso principal e norte geográfico. Escrever o título do desenho e a escala. Então tá aqui, ó. Esse é um desenho acabado, esse aqui é o norte geográfico, ó. Isso aqui é uma linha de corte, ó. Linha de corte. Isso aqui é uma outra linha de corte. Olha as cotas aqui, ó. Olha aqui a projeção aqui, ó. Projeção do beiral, tá? Que é o telhado. Olha aqui certinho, tá vendo, ó? Colocou que é a sala de estar barra jantar 33 e a cota de nível aqui, ó. Ele fez a cota de nível assim, ó. Mais 0,12. Tá certo? Mas sempre, gente, desenhar tudo retinho, tudo bonitinho, tá? O meu aqui tá ficando assim porque eu tô usando a mesinha digitalizadora, então é muito difícil dar uma qualidade no desenho no software que eu tô usando, tá? Olha aqui, ó, P1, P2, as identificações, J1, a janela, tá? Identificação do ambiente, ó, acesso principal. E aqui, ó, o que eu tava falando, que foi a última coisa que a gente leu lá, ó. Ele coloca o que, que tem no desenho, planta baixa e a escala. Aqui está sem escala, tá? Mas se fosse 1 para 50, você ia colocar lá 1 para 50. Se fosse 1 para 100, você ia colocar 1 para 100. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem um quadro com as dimensões da porta e janela. Então lá, a porta P1, ela tem uma largura de 70 centímetros e uma altura de 2,10. Se a gente pegar a janela J1, ela tem uma largura de 2 metros, uma altura de 1 metro e o peitoril de 110. Peitoril, gente,
Imagina que assim, ó, tem a parede, tá? Vou desenhar aqui assim para vocês entenderem. Isso aqui você não vê, né? Tem aqui sua parede. Aqui tá meu piso. Aí isso aqui, ó, é o peitoril, tá? 110. Aí a sua janela, ela vai vir aqui em cima, tá? A sua janela, ela vai vir aqui, ó. A janelinha tá aqui, ó. Aí a sua janela, ela tem mais 1 metro aqui, ó. E a largura dela seria de 200, tá? 2 metros. É basicamente isso daqui que tá falando o desenho, tá? A tabela. J1, 200 de largura, 2 metros de largura, 1 metro de altura, e o peitoril é essa parede que vai do piso até a parte inferior da janela, tá? Vamos lá. E aqui, ó, um quadro de acabamento facultativo, tá? Que é para ele tem uma finalidade maior para quem está construindo, né? Então aqui nessa tabela tem piso, parede e teto. Por exemplo, quarto 1. Qual o acabamento que eu tenho de piso? Madeira. Quarto 1, qual o acabamento da parede? Pintura acrílica. Quarto 1, acabamento do teto, forro de madeira, tá? E assim sucessivamente, né? Para quem está construindo, se você quer tirar alguma dúvida, é lógico que o técnico em segurança do trabalho, ele vai andar na empresa e ele vai ver, vai ter acesso a essas informações, tá? Mas é isso, por exemplo, na lavanderia, qual que é o teto dela? Teto da lavanderia. Forro de gesso, beleza? É só isso a leitura da tabela. E agora layout, a gente vai definir layout, que é de extrema importância para a gente. Guarde bem isso aqui, ó. A palavra layout serve para se referir ao esboço de um projeto, um rascunho inicial, um arranjo, um esquema. O layout de um ambiente pode se referir ao arranjo físico, isto é, a maneira como os equipamentos, produtos, ferramentas e outros objetos estão organizados, tá? Isso aqui, ó, lembra disso aqui, a gente vai usar isso aqui muito para o mapa de risco, porque se você carregar o desenho, colocar cerâmica, colocar as cotas, não tem como você fazer o mapa de risco. Mas com layout você trabalha muito bem. Isso aqui é um exemplo legal demais de layout. A pessoa entra aqui, aí tem uma recepção para os clientes. Aqui tem uma copa e um almoxerifado. A pessoa está aqui, ó. Aqui é a sala dos engenheiros. Aqui está o coordenador, CPD. Se ela voltar aqui, ó, aqui é o diretor, beleza? E repare que aqui, ó, não tem o desenho, alguns desenhos de acabamento, não tem cota, justamente por isso, ó, é um arranjo físico, isto é, a maneira como os equipamentos, produtos, se a gente estivesse desenhando uma indústria, alguma coisa, tivesse uma máquina, você ia simbolizar a máquina aqui, tá? As ferramentas é como está a organização. E aí lá na frente a gente vai aprender a fazer os mapas de riscos e vocês vão ver que a gente vai usar bastante esse conceito de layout, tá? Aí aqui, pessoal, tem esses exercícios. Vocês vão fazer e responder para mim na plataforma. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Tanto na plataforma quanto no WhatsApp. Beleza? Até a próxima aula.